Olá pessoal, então vamos iniciar o nosso treinamento de eletrônica a partir do início, obviamente. Para isso eu vou estar apresentando para vocês as três grandezas: tensão, corrente e resistência, e como essas grandezas estão interligadas entre si. Eu vou começar utilizando um exemplo muito característico e praticamente todos os treinamentos de eletrônica acabam utilizando esse exemplo, que é um exemplo com caixas d'água, que eu acho bem interessante para vocês entenderem o conceito de tensão elétrica. Eu vou começar colocando aqui um plano que nós vamos chamar de terra. Porém, essa mesma nomenclatura pode ser GND, que é a abreviação da palavra ground. Então aqui, terra, GND, ground, que significam a mesma coisa, que é a nossa referência. A referência que nós vamos utilizar para as medidas e a referência da tensão, correto? Vocês vão entender um pouco melhor isso após eu efetuar a explicação. Mas vamos supor que eu coloque uma caixa posicionada aqui na terra, no meu chão, ou no meu 0 volts. E que eu tenha uma outra caixa posicionada em outra posição aqui, um pouco mais alta em relação ao chão. Vamos dizer que essa caixa esteja posicionada a 10 metros de altura. Em relação ao quê? Em relação ao chão. Por isso que o GND, terra ou ground, nada mais é do que uma referência. É a minha referência a partir do 0 volt. Então, a partir daqui, é que eu determino as minhas medições. Então, se eu posicionei uma caixa aqui, eu quero saber qual a distância que ela está a partir da referência, a partir do solo. Então, se essa está posicionada a 10 metros, essa aqui está no próprio solo, então ela está no meu 0. E se eu tivesse uma outra aqui, nessa posição, ela poderia estar, por exemplo, a 5 metros do chão. Eu poderia então fazer uma analogia e dizer que eu tenho 5 volts aqui. Por que 5 volts? É a minha referência. É a minha diferença de potencial existente entre esse ponto para esse ponto. Então aqui 5 metros ou 5 volts. E aqui 10 metros ou 10 volts. Isso é a analogia mais simplória para se explicar diferença de potencial ou tensão. Então vamos aqui dizer, se essa está posicionada a 5 metros em relação ao solo e essa a 10 metros em relação ao solo, qual seria a distância desta para essa aqui? 5 metros. Correto? Então, a partir daqui, eu teria 5 metros, porque essa aqui se tornou minha referência, porque eu quero saber exatamente qual seria a distância entre essas duas caixas. Então, aqui, 5 metros. E essa aqui, em relação ao solo, 10. 5, 10. Então, essas são as referências. É importante que vocês entendam que diferença de potencial elétrico, as medições de tensão, 99% das vezes vão ser feitas em relação ao 0 volt, ao terra, ao GND, ao ground, à massa. Existem vários nomes para a mesma coisa. Então é importante que vocês já vão aí se acostumando com esses nomes para vocês saberem a que se refere. Muitas vezes nós nos referimos sempre à terra, mas de repente você vai ver uma documentação, um diagrama elétrico escrito GND ou ground e pode ficar perdido, não saber direito o que aquilo quer dizer. Nada mais é do que o terra mesmo. Então, eu diria que a tensão elétrica é uma força. A força que movimenta os elétrons. Isso vai ficar mais claro depois de eu explicar o conceito de corrente elétrica e depois ter resistência elétrica. Mas num primeiro momento é importante que vocês entendam que a tensão elétrica pode ser feita de forma análoga a esse esquema aqui, onde eu tenho um ponto de referência
e uma caixa posicionada em uma determinada distância, 10 metros ou 10 volts, e essa daqui posicionada nessa posição. Se eu tomar como referência ela, daqui até aqui eu tenho 5 metros, ou 5 volts, se fosse eletrônica. Agora eu vou passar para vocês o conceito de corrente elétrica. Para entender a corrente elétrica, você precisa entender o conceito de diferença de potencial ou tensão elétrica, que foi iniciado na aula anterior. Mas é bastante simples. Vamos imaginar um plano de terra novamente. 2 recipientes ou 2 caixas. Ambas estão aqui no solo ou no 0 volt. Daqui até aqui. Digamos que eu faço uma ligação utilizando um condutor ou um cano, nesse exemplo, que faça uma ligação entre as 2 caixas. E eu vou dizer que uma delas está preenchida de água dessa forma. Estando ambas no mesmo plano e esse condutor ou cano posicionado exatamente assim, a água vai vir dessa caixa para essa? Provavelmente não. E se vier, vai vir em pouquíssima quantidade. Logo vai parar. Por quê? Porque estando no mesmo plano, não há força gravitacional que dê a condição dessa água para passar para cá. Então, falando em matéria de eletricidade ou mesmo eletrônica, vamos dizer que essa água sejam os nossos elétrons. Os elétrons não conseguem passar para cá, porque ambas estão no mesmo potencial, ambas estão posicionadas em 0 volt. Então não há uma circulação de corrente daqui para cá. Não haverá circulação, porque não existe diferença de potencial, ambas estão no mesmo potencial. Sem diferença de potencial, não pode existir corrente elétrica. Agora, mudando um pouquinho esse exemplo, eu vou posicionar novamente uma caixa aqui, na posição de 0 volts, e vou colocar a outra um pouco mais alta. E vou fazer uma ligação com um cano da mesma forma. Essa aqui está preenchida com água, ou elétrons, né? Uma quantidade de elétrons que está posicionada lá, como se fosse uma bateria. E agora sim, se está essa caixa aqui a 5 metros do chão e essa aqui no próprio solo, vocês concordam que a água vai descer pelo cano. Por quê? Há uma diferença de potencial entre esses 2 pontos que vai acabar forçando os elétrons a entrar em movimento, criando uma corrente elétrica. E eles vão acabar vindo para esse outro lado, até que cesse, até que acabe aqui a água, ou até que se acabe a carga elétrica, falando de eletricidade. Então esse é o exemplo mais clássico para se determinar, para que vocês entendam o que é tensão ou diferença de potencial, que é a mesma coisa. Ele seria isso aqui, DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica. E aqui o movimento, a pressão que essa tensão ou diferença de potencial exerce aos elétrons faz com que eles entrem em movimento através do condutor, criando a corrente elétrica. Então a tensão nada mais é do que uma força que impulsiona, pressiona os elétrons para que eles entrem em movimento através do condutor. Esses são os 2 termos mais aceitos, diferença de potencial e tensão elétrica. Voltagem acabou que se tornou um termo que se popularizou, mas não é um termo correto. O correto, a palavra voltagem vem de um termo americano, a palavra voltage, que significa tensão elétrica ou diferença de potencial. Como no Brasil nós temos uma palavra que define essa característica, que seria tensão elétrica, o mais indicado é que você utilize a palavra no português, tensão elétrica ou diferença de potencial. Voltagem é uma modificação do termo original voltage, e não acho muito legal. Agora eu vou passar para vocês o conceito resumido de resistência elétrica.
O que é a resistência elétrica? Nós vimos o que é a tensão, o que é a corrente, e agora vamos ver a resistência. Que são as três grandezas. Novamente, uma caixa posicionada no solo, na minha referência, meu 0 volt. Uma caixa posicionada mais acima, aproximadamente 5 metros, ou 5 volts, de diferença de potencial entre este ponto e esse ponto, o que vai criar certa pressão ou força que será capaz de movimentar os elétrons através do condutor. Digamos que esse condutor seja um cano. Apenas um cano, se essa caixa estiver cheia de água ou cheia de carga elétrica, ela vai descer instantaneamente. Vai descer. Porém, se eu colocar um redutor de pressão, no caso de se tratando do exemplo com as caixas d'água, a água vai continuar descendo, mas numa intensidade menor, porque esse dispositivo vai fazer com que a corrente de água ou corrente elétrica passe para cá em uma menor intensidade. Ela exerceu oposição à passagem daquela corrente. E é exatamente isso que se trata resistência elétrica. Todo componente ele exerce determinada oposição à passagem elétrica. Os condutores, como fios de cobre, de ouro e outros tipos de metais, são ótimos condutores, porque eles têm baixíssima resistência, o que proporciona maior circulação de corrente, porque quase não há oposição, diferentemente de um resistor, que nós veremos à frente, que é um componente projetado para exercer oposição à passagem de corrente, criando-se assim diferença de potencial entre diversos pontos. Isso nós vamos ver detalhadamente em aulas futuras, mas nesse momento eu gostaria que vocês entendessem o que é tensão, corrente e resistência, que é o foco dessa aula. Então, assista com calma, reveja, para que não fique nenhuma dúvida, porque esses conceitos são extremamente importantes para aquilo que nós veremos lá na frente, para que vocês consigam entender de fato os circuitos que nós vamos explicar. Então é isso aí, até a próxima aula.